Lúcifer criou o diabo. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. O anjo de luz criou o diabo. Se você abre a sua Bíblia, em Isaías capítulo 14, é a narrativa mítica, porque está falando de um rei, o rei da Babilônia. Mas nessa narrativa mítica está apontando para uma realidade. Realidade. Para um ser existente realmente. Isaías capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus, Deus se dirigindo a este ser. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Daí se tira a ideia de Lúcifer. A estrela da manhã é a primeira estrela que se vê. Alguns dizem que é o planeta Vênus. Primeira luz da manhã, a estrela da manhã é Lúcifer. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do mundo dos mortos, você será levado, irá ao fundo do abismo. Aí então você vê no Apocalipse 20, que João vê um anjo que tem a chave do abismo, para lá lançar Satanás, o dragão, a serpente. Capítulo 28 do profeta Ezequiel. Capítulo 28 do profeta Ezequiel. Lá em Isaías 14, este rei da Babilônia simbolizava Satanás, Lúcifer. Em Ezequiel 28, é o rei de Tiro, que simboliza Satanás, o diabo, Lúcifer. Versículo 11 de Ezequiel 28. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. E aqui é uma coisa muito importante. Esse ser chamado diabo, Satanás, Lúcifer, ele não é um rival de Deus. Deus não foi criado. Este ser foi criado, ele está no andar de baixo. Ele está no andar de baixo. Foi criado. E quando foi criado? Ele foi criado com sabedoria, beleza perfeita e era um modelo de perfeição. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus. Versículo 15 de Ezequiel 28. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Versículo 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu brilho. Então a minha resposta aos meus filhos foi: pai, quem criou o diabo? Lúcifer. Deus criou Lúcifer. Lúcifer criou o diabo. Quem criou o homem mau? O homem. Deus criou o homem. Quem criou o homem mau foi o homem. É isso que a Bíblia fala de arbítrio. No exercício do nosso arbítrio,
da nossa capacidade ou possibilidade de escolha, nós escolhemos nos submeter a Deus ou rivalizar com Ele. Nós escolhemos obedecê-lo e nos submetermos ao seu governo, ao seu reinado, a Jesus, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, ou construirmos o nosso próprio reino, o nosso reinado, e nos assentarmos no trono, fazendo do nosso próprio eu o Senhor de tudo. É isso que a Bíblia está ensinando. Como atuam esses seres? A tradição cristã, nos últimos praticamente 2000 anos, diz que esses seres atuam pelo menos de 3 maneiras. A primeira, tentação. Tentação é indução, sugestão, impulso. A tentação é uma fala, é uma voz que sugere para você caminhar na direção contrária à vontade de Deus. A tentação é essa voz com quem você conversa e que não é a voz da sua consciência, não é a voz do Espírito Santo de Deus, pode ser a voz de um desses espíritos malignos, imundos, desses demônios, desses diabos. A Bíblia Sagrada conta essas situações. Por exemplo, a mais conhecida é quando Jesus está sendo tentado. Ele está no deserto, 40 dias de jejum, ele tem fome, então aparece a serpente, a mesma serpente que estava no jardim com o primeiro casal, Adão e Eva. Essa serpente fala para Jesus: está com fome? Transforme pedras em pães. Você quer ser adorado? Faça um espetáculo público, atire-se do alto do pináculo e os anjos de Deus recolherão você nos braços. Você quer governar todas as nações? Simples, basta você se ajoelhar diante de mim e eu te dou todas as nações. A resposta de Jesus foi: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o meu Pai acabou de dar uma palavra para mim, e Ele disse: eu sou o Filho amado em quem Ele tem prazer. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde: somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então diz a Bíblia Sagrada que Satanás saiu. Por exemplo, quando Jesus está conversando com Pedro, o apóstolo. Jesus está conversando com o apóstolo Pedro, na verdade, conversando com os seus discípulos, e ele diz: eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou morrer. E Pedro diz assim: não, Jesus, pare com essa conversa de morte, não fale essas coisas. E Jesus responde: para trás de mim, Satanás. Ora, o que Jesus está percebendo é que na boca de Pedro fala uma voz que não é a voz de Pedro.